conversas, geralmente, elas se dão em diferentes turnos. Então, num diálogo entre o usuário e um chatbot, há vários turnos conversacionais que podem envolver diferentes intenções de fala. Então, a partir de uma intenção de fala, pela resposta do usuário, pode desencadear em outra intenção de fala. E cada turno pode ser associado a um intent diferente. Então, nesse vídeo, eu mostrarei uma dessas ocasiões a partir da modelagem de intenções de fala de uma pizzaria. Então, vamos à ferramenta. Então, aqui eu estou na ferramenta Dialogflow, que foi mostrada anteriormente. Então, eu tenho um fallback intent. No caso da máquina, não consegui conectar a entrada do usuário a nenhuma das intenções, ela vai cair nesse fallback intent, que é quase como uma de desculpas. A gente tem o intent de boas-vindas, né, o welcome intent, então se o usuário ele fala oi, a máquina ela vai responder. E a gente modelou um especial para a música mais tocada. Então agora vamos supor que a gente quer tornar esse chatbot num chatbot multidomínio, onde ele também atende pedidos de uma pizzaria. Então aqui, novamente, a gente tem que pensar em qual que é o propósito do usuário naquele determinado domínio. Um dos propósitos pelo qual um usuário ele pode procurar um chatbot no domínio de uma pizzaria é para fazer um pedido. Então aqui a gente pode modelar essa intenção. A gente vai criar um novo intent. Aqui eu vou definir o domínio, pizza, e vou definir esse intent, que é de pedido. Vou salvar. E aí, lembrando, o que pode desencadear esse intent são eventos, algum evento que o usuário toma, que não é o caso, ou uma frase de treinamento. Então, aqui a gente pode definir todas as frases, todas as verbalizações que a gente acha que o usuário ele vai fazer quando ele tiver esse desejo de fazer um pedido de uma pizza. Então, aqui a gente pode colocar, quero fazer um pedido. Aí aqui a máquina vai tentar marcar algumas das informações que a gente tem que extrair do usuário para de fato satisfazer a intenção ou o desejo dele para poder gerar uma resposta, que não é o caso. Então aí a gente tem que pensar, quando um usuário ele tem a intenção de fazer um pedido de uma pizza, que informação que a gente precisa extrair dele de maneira estruturada. Então poderia ser o sabor da pizza, poderia ser o nome dele para marcar quem está pedindo. Então aí a gente pode modelar frases de treinamento com base nisso. Então pode ser que um usuário ele entre em contato, né, com a pizzaria e ele fale: meu nome é Maria e eu gostaria de fazer um pedido. Então aqui o sistema corretamente ele marca, né, ele extrai uma informação de Maria como uma pessoa. Então de fato a gente quer extrair, certo? Quem está fazendo esse pedido, a pessoa. Ele também extrai um número, mas esse não é o caso. Então aqui se a gente for ver embaixo, tem a informação da pessoa, que no caso a gente vai mudar o nome do parâmetro para nome. A gente vai colocar isso como uma informação obrigatória, certo? A gente precisa saber o nome do usuário para de fato agendar um pedido. Então aí no caso, se ele não falar, né, como esse é o caso, quero fazer um pedido, ele não falar o nome, a gente pode programar uma pergunta diretamente para obter esse atributo, né, essa entidade. Então aqui a gente pode fazer, né, a pergunta: qual é o seu nome? E aí outra coisa que a gente precisa do usuário é saber o sabor da pizza que ele quer. Só que se a gente for olhar aqui das entidades que são dos sistemas, né, a gente tem, por exemplo, o país, né, a geolocalização do país, informação de unidade, e-mail, número ordinal, unidade diária, URL, não vai ter nenhuma informação de sabor, né? Nenhuma entidade no qual a gente pode linkar esse parâmetro. Então aí no caso a gente pode criar uma entidade. Então a gente vem aqui, entidades, aqui em entidades customizadas a gente vai criar uma outra entidade, né? Uma outra informação que a gente quer extrair customizável para linkar com um dos parâmetros que a gente tem que extrair do usuário para que a gente possa de fato fazer o pedido, que é a intenção de fala dele. Então a gente vem aqui e vamos definir como sabor. E aí aqui a gente pode definir todos os valores que essa entidade pode receber. Então quais são os possíveis sabores de pizza? Pode definir mussarela, certo? E aí os sinônimos, né? Queijo. Aí pode definir outro aqui que é calabresa, certo?
Pode ser que a pessoa digite calabresa com S, então a gente define aqui como sinônimo. A gente pode definir napolitana, margherita. Então vamos supor que a nossa pizzaria aqui a gente só aceite pedidos em 4 sabores, certo? Mussarela, calabresa, napolitana e margherita. Caso fosse de fato a gente desenvolvesse um sistema para uma pizzaria aqui, a gente teria que indicar todos os possíveis valores para sabores, ou seja, todos os sabores que aquela pizzaria oferece. Mas aqui no caso a gente vai definir esses 4. Aqui tem uma característica bem interessante que é o fuzzy matching. Eu sempre sugiro vocês a marcar ele, porque vamos supor que um usuário ele cometa um erro ortográfico ou ele escreva um nome diferente. Por exemplo, mussarela geralmente é escrito com C cedilha. Eu acho que é até a forma correta de se escrever. Mas se a gente não definir esse valor, se a gente selecionar esse valor de fuzzy matching, o sistema ele vai tentar prever o sabor correto pela semelhança, não somente quando é o sinônimo, quando é exato aos valores que nós definimos. Então eu sempre sugiro que vocês marquem aqui a opção de fuzzy matching para que no caso de usuário digitar de uma forma diferente ou cometer um erro ortográfico, mesmo assim pela semelhança, o sistema consiga linkar com o sabor com que ele digitou. Então aqui eu vou salvar, então eu vou voltar para as intenções de fala, para pizza pedido, e aqui agora eu tenho que definir mais frases de treinamento que levem em conta o sabor que o usuário deseja. Pode ser que o usuário ele verbalize uma intenção de fala dele para fazer um pedido dessa forma, né? Quero fazer o pedido de uma pizza de mussarela, certo? É que no caso sempre o sistema ele vai tentar fazer a conexão, né, automaticamente, aqui no caso está errado, e a gente pode indicar, olha, mussarela é um sabor, que foi uma das variáveis customizáveis que nós criamos. Pode ser também que ele entre em contato, né? Olá, meu nome é José e gostaria de fazer o pedido de uma pizza napolitana. Essa é uma frase de treinamento, que é uma forma que a gente está prevendo que o usuário ele pode entrar em contato com o chatbot quando ele tiver a intenção de fazer um pedido de pizza. Então aqui o sistema ele vai fazer o reconhecimento automático, né? Então aqui no caso ele está linkando o olá com a entidade person, com o parâmetro nome que nós definimos, não é o caso, que no caso ele está definindo José, que é o nome dele, certo? O parâmetro, então está correto. Aqui ele indica também uma pizza napolitana como uma localização, não é o caso, então a gente deleta. No caso aqui é o que tem a napolitana como um sabor, certo? Então tem aqui algumas frases de treinamento que a gente decidiu que vai ajudar o sistema a distinguir a intenção de fala do usuário. Então, quando o usuário ele digitar uma das frases como essa ou que são semelhantes a essa, a gente sabe que a intenção de fala dele é fazer um pedido de pizza e que a gente tem que extrair obrigatoriamente essas informações, como o nome dele e o sabor da pizza que ele quer. Então aqui do sabor a gente também pode definir como obrigatória, que é uma informação obrigatória, mas no caso que ele fale, né, por exemplo, meu nome é Maria, eu gostaria de fazer um pedido onde ele não indica o sabor, a gente pode definir aqui uma pergunta direta. Então aqui eu posso falar, qual sabor de pizza você deseja? Certo? Então é isso. A gente definiu uma intenção de fala para esse específico domínio, né, que é um pedido de uma pizza. A gente previu as verbalizações que o usuário tende a fazer, né, para se comunicar com o chatbot quando ele tiver essa intenção de fala. E a gente também definiu nesse texto as informações que a gente tem que extrair para de fato respondê-lo. Então, como o nome e o sabor. Então, aqui. E aqui a gente pode dar a resposta para o usuário. Aí o que a gente pode fazer é buscar na base de dados, certo? Para armazenar aquela informação e fazer uma resposta. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como acessar a base de dados que envolve uma certa informação técnica, né? Conhecimento na linguagem de programação Python. Mas aqui uma coisa que a gente poderia fazer é colocar uma resposta direta para ele, né? Olá, e chamar ele pelo nome. E confirmar a informação, se de fato ele quer uma pizza daquele sabor. Então a gente pode falar assim,
Muito obrigado. Aí, para acessar alguma informação que foi extraída por um parâmetro, a gente pode usar o dólar. Então, aí você vê que tem aqui, né, as informações que a gente pode acessar. Então, vamos supor que a gente quer usar o nome que foi extraído da informação. Então, vamos supor José, Tiago, Maria. Então, muito obrigado. Nome. E aqui a gente pode confirmar com ele. Você gostaria de fazer o pedido de uma pizza de sabor. E aqui a gente também declara o sabor, sempre usando o dólar para utilizar um parâmetro dos quais a gente extraiu, sabor. E aí a gente pode perguntar, certo? Ok? Então aqui a gente está fazendo uma pergunta para o usuário. Vamos salvar, não é o final da conversa. Então a gente vai salvar. Só que assim, como a gente está fazendo uma pergunta para o usuário, isso exige uma resposta de sim ou não. Aqui o que a gente tem é uma intenção de fala subsequente a essa do pedido. Então, uma forma de modelar isso é fazer da seguinte forma: a gente pode adicionar um follow-up intent, ou seja, uma intenção subsequente ao pedido. Então, a gente pode vir aqui e aqui o Google ele já oferece algumas opções, né? Se eu queira uma intenção subsequente de fallback, de sim, de não, de depois ou de cancelar. Então, vamos supor que eu queira de sim, que aí eu pergunto para o usuário: olá, Maria, você deseja uma pizza de mussarela? E se ela responder sim, a gente vai modelar essa intenção de fala. Então tá aqui, tá pizza pedido sim, né? Yes. E aí aqui que entra a questão dos contextos, né, que define uma árvore de decisão. Então para o Dialogflow entender que essa é uma ação subsequente à intenção de fala pizza pedido, é definido aqui um contexto pizza pedido follow-up como o contexto de entrada a esse pedido sim. E se a gente for ver agora na intenção de fala de pedido que a gente tinha definido anteriormente, se a gente vir aqui, a gente vai ver que esse mesmo contexto ele foi dado como contexto de saída do pizza pedido. E assim se monta como se fosse uma árvore de decisão. Então aqui do pizza pedido é definido esse contexto de pizza pedido follow-up como o contexto de saída. E aí naquele pizza pedido sim, indica como entrada esse contexto que indica uma árvore de decisão, como essa aqui. Então aqui no caso que a gente está modelando é um pouco diferente, mas aqui no caso o usuário ele fez um pedido e a gente pergunta, ok, você deseja fazer um pedido de uma pizza de mussarela, certo? Então aqui na saída a gente vai definir uma intenção de pedido follow-up, e aqui aonde a flecha está entrando é que na intenção de fala próxima que vai ser definida, ela vai receber como contexto de entrada aquele que foi definido anteriormente, que seria o pizza pedido follow-up, né? Então no pizza pedido yes, ele vai receber como entrada o contexto da intenção de fala anterior. E aqui o Google ele já provê algumas frases de treinamento, para o caso se ele aceita o pedido, certo? Como faça isso, confirmar, sim. A gente pode também definir certo, né? Que a gente estava perguntando certo. Então, pode ser que uma das frases que o usuário ele use para verbalizar seja certo. Aí não tem nenhuma informação que a gente deseja extrair, é só uma confirmação. E aqui a gente pode definir, ok, seu pedido está sendo preparado. E a gente seta isso como o fim da conversa. Então aí a gente salva. Só que aqui pode ser que quando a gente pergunte, olá Maria, você gostaria de uma pizza de calabresa, certo? Pode ser que ela diga não. Então a gente também pode definir uma intenção de fala subsequente do tipo não, do tipo de negação. Então tá aqui, a gente criou. Aí ela também recebe como entrada o contexto da intenção de fala anterior, que foi do pedido da pizza. O Google já define algumas frases de treinamento, né, como discordo, definitivamente não, não. A gente pode também colocar aqui não está certo. E em caso caia nessa intenção de fala, né, que não é bem o que o usuário queria, não tem nenhuma informação que a gente precisa extrair para respondê-lo, a gente só pode falar, nos desculpe, tente novamente. Certo? E aqui a gente seta como o final da conversa. Então vamos salvar e aí a gente pode testar esse sistema. Além daqui do ambiente de teste que foi mostrado, algo que a gente pode fazer é usar o Google Assistant mesmo. Então a gente vai clicar aqui, Google Assistant, ele vai abrir uma plataforma de teste
que principalmente vai sintetizar a voz, que a gente pode falar, né? Falar com o meu app de teste. Ok, baixando a versão de teste de meu app de teste. Olá, Aí eu posso falar, né? Quero fazer um pedido. qual é o seu nome? Como eu não informei o nome, que é uma informação obrigatória, ele seta aquela mensagem de prompt que nós definimos, que foi aqui, certo? Então, como o nome é uma informação essencial para que eu responda essa intenção de fala, ele pergunta diretamente qual é o seu nome. Aí eu posso falar, né? Meu nome é Antônio. Qual sabor de pizza você deseja? Aí ele pergunta sobre o sabor de pizza. Eu vou falar calabresa. Muito obrigado, Antônio. Você gostaria de fazer o pedido de uma pizza de sabor calabresa, certo? Então aqui ele perguntou conforme a mensagem que nós definimos, né? Muito obrigado. Aí no lugar do $nome, ele substitui pelo valor que foi alocado aqui no parâmetro nome. E aí você gostaria de fazer o pedido de uma pizza de sabor, né? E aqui no lugar de $sabor, ele substitui pelo sabor da pizza que foi extraído. E aí lembrando que nós definimos, né, os intents subsequentes de sim ou não. Então vamos supor aqui que eu falo certo, que foi o que nós definimos para sim. Ok, seu pedido está sendo preparado. Então essa é a forma que se definem contextos no Dialogflow. Então uma intenção de fala ela pode desencadear outra e a gente pode modelar isso pelos contextos de entrada e saída.